Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. Ah, e não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É Carta Saudade Eli Correia @gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a morte não é o fim. Depois dela, continuamos a viver, porém em outro plano. Olá, Eli Correia. Me chamo Danilo. Você fez parte da minha vida e da minha infância. Aliás, ainda continua fazendo parte. Lembro de escutar as cartas da saudade sempre quando eu voltava da escola. Ali estava minha mãe fazendo o almoço, ali estava minha mãe arrumando a louça, limpando a casa, enquanto juntos escutávamos a carta da saudade. Sempre senti vontade de mandar minha carta, uma carta que é sobrenatural. Desde pequeno sempre aconteceu ou sempre aconteceram atividades sobrenaturais comigo, tanto em sonhos quanto ver vultos, sentir energias. Na época vivíamos eu, minha mãe, meu irmão e minha avó Maria. Vovó Maria era uma senhora evangélica. Orava o dia inteiro. Aliás, dava gosto de vê-la orando. Porém, mesmo evangélica, ela via espíritos também. Ela dizia que à noite sempre aparecia um homem pequeno na beira da cama dela, observando ela. Ele ali sempre parado e olhando fixamente para ela. Outros relatos eram de pessoas mortas que apareciam para ela, vovó. Teve até o caso de uma moça que apareceu durante a noite. Ela achava que era minha mãe. E quando virou para a parede, viu essa mulher com o rosto todo deformado, sorrindo para ela. Mas imaginem um sorriso horrendo, um sorriso tétrico. De repente essa mulher, disse vovó, começou a dar gargalhadas. Olhava para ela com aquele sorriso horrível e dava gargalhadas. Vó Maria sempre me aconselhava, dizendo que era normal ver espíritos e que tinha algo além, após a morte. Não termina com a morte a vida de uma pessoa, tem sempre algo além após a morte. Outras atividades sobrenaturais aconteceram comigo, através de sonhos, pessoas que já faleceram pedindo ajuda para orar por elas. Hoje em dia ainda continuo vendo, sentindo, sonhando, mas se tornou algo mais natural, mais, vamos dizer assim, comum. Hoje convivo muito bem com isso. Minha avó, sempre mãezona, sempre se preocupando com os netos, mulher sempre disposta, hiperativa, detestava ficar parada. Mas no ano de 2015, tudo mudou. Minha avó, já com 96 anos, com saúde frágil e debilitada, começou a adoecer por conta de um câncer no seio. Mas mesmo assim, ela continuava lúcida. Foi nesse período que vovó precisou ter mais atenção. Minha mãe e meu irmão tinham uma oficina de costura e trabalhavam em casa. Nesse mesmo período que a minha avó estava necessitando de mais cuidados, meu irmão ficou doente e precisou operar para colocar uma prótese no fêmur. Foi operado e teve o tempo de recuperação. Foi nesse período que resolvi deixar minha vida, meu trabalho e estudos de lado para ajudar minha família, pois eu também costurava. Éramos uma família de costureiros ou costureiras, costureiras e costureiros. Meu irmão se recuperou e eu continuei trabalhando em casa com eles, cuidando da minha avó, ajudando também a cuidar dela. Durante esse período, sempre cuidando de minha avó, para que a minha mãe e meu irmão pudessem trabalhar,
Eu ajudava no que podia, na oficina, mas o foco era minha avó. Eu dava banho nela, eu a levava ao médico e assim foi até o mês de setembro de 2016. Estávamos trabalhando, costurando na oficina e como a oficina era na parte da frente de casa, tínhamos a visão inteira da casa e até do quarto onde minha avó dormia. Ficava lá na frente e da frente nós tínhamos toda a visão da casa. Vovó tinha caído. Ao tentar levantar da cama, ouvimos um barulho. Não é bem um estrondo, mas um barulho. Vamos ver o que era. Sim, era a vovó que havia caído. Corremos com ela para o hospital com medo de ter sido algo grave, mas graças a Deus não houve nada. E foi aí que depois disso, alguns dias depois do ocorrido, minha avó acordou sorridente, toda feliz, me dizendo: Hoje eu recebi a visita de uma menina, uma loirinha de cabelo todo enroladinho. Essa criança estava brincando na cama da sua mãe e perguntava para mim se a sua mãe não ia ficar brava dela ficar brincando ali. E eu respondi que não, que ela poderia brincar na cama sim. Ficamos surpresos com essa história da minha avó, mas não nos preocupamos muito, já que era normal isso acontecer. Mas isso já seria um aviso que o tempo da minha avó estava chegando ao fim e não percebemos. No dia 7 de outubro de 2016, minha avó, ao tentar levantar sozinha da cama novamente, ela caiu outra vez. E dessa vez não estava se sentindo bem. Corremos novamente para o hospital em Suzano. Lá ela foi atendida e liberada. Só que vovó não estava bem. E eu resolvi ligar para minha mãe e falar para levar a gente para Mogi, Hospital Luzia de Pinho Melo. E lá minha avó já deu entrada na emergência inconsciente. Nós todos estávamos com esperança dela se recuperar, pois sempre foi assim, só que dessa vez não. Aí colocaram ela em coma induzido e foi descoberto que o câncer já tinha se alastrado, já estava com metástase, e senti que minha avó estava se apagando igual a uma vela. Fomos liberados para a visita e, por incrível que pareça, mesmo sedada em coma induzido, ela tentou falar algo, abriu os olhos e murmurou, mas, infelizmente, não deu para entender o que ela queria dizer. E no dia 10 de outubro de 2016 veio a notícia: vovó tinha partido, chegando assim o final da sua missão aqui na Terra. No velório, vovó Maria estava serena, parecia dormir um sono profundo e sem sofrimento. Sua perda foi marcante e marca até hoje por ter sido ela uma pessoa maravilhosa. E foi a partir do seu falecimento que começaram a acontecer coisas comigo. Vários fatos sobrenaturais. Após o seu falecimento, na noite seguinte, vovó Maria apareceu para mim, linda. Parecia ter rejuvenescido uns 15, 20 anos. Somente apareceu para mim, deu um lindo sorriso e eu retribuí sorrindo também. Dias depois, ela apareceu novamente para mim. Só que ela abriu a parte assim de cima do seu vestido com o qual ela foi sepultada, e me mostrou o seu seio, onde era o câncer, onde estava o câncer, o inicial, que depois se espalhou. Então ela me mostrou o seu seio e disse: eu estou bem, meu filho, eu estou curada. Olha, eu não tenho mais nada no meu seio. Pede para sua mãe e para sua tia pararem de chorar. Eu ainda vou ficar muito tempo com vocês. E vocês vão passar a sentir o meu cheiro no quarto. Assim, vocês terão a certeza da minha presença. E foi exatamente assim que tudo aconteceu. Na manhã seguinte,
Estava limpando o quarto, arrumando o quarto, quando eu senti um leve arrepio e um suave perfume, aquele cheirinho da vovó. Chamei minha mãe e disse: mãe, vem aqui, mãe, corre aqui. Mãe, a avó está aqui. Mãe, a avó está aqui. A minha mãe disse: mas como você está falando uma coisa dessas, meu filho? Mãe, a avó está aqui. Ela disse que nós sentiríamos o cheirinho dela. E isso era a certeza de que ela estaria aqui, que ela não ia nos deixar, pelo menos por um bom tempo ela iria ficar aqui. E nisso, a minha mãe começou também a sentir o cheiro de vovó. Assim como eu estava sentindo a sua presença, primeiro com aquele arrepio e depois com aquele cheiro da vovó, agora a mamãe começou a sentir também. E passamos a ter a certeza que, de fato, vovó tinha falecido, estava sepultada, mas ao mesmo tempo ela estava presente em casa. Passaram-se algumas semanas e todas as manhãs, assim que acordávamos, sentimos a sua presença em casa. Mas uma noite eu sonhei com ela. Eu sonhei com vovó. E no sonho ela me pegou pelo braço e foi me levando, e fomos subindo através das nuvens. E foi assim que apareceu aquele lindo lugar, um jardim cheio de flores. As flores, olha, parecia que as flores tinham vida. Depois disso, em que eu andei com vovó entre as flores, naquele lugar tão bonito, que ela então disse: aqui eu fico e você volta. E foi nessa hora que eu acordei. Eu acordei e com a certeza de que ela estava bem, com a certeza de que ela estava num lugar lindo, maravilhoso, e que iria finalmente descansar. Enfim, o que eu aprendi é que a vida e a morte é além do que realmente imaginamos. Quando morremos, continuamos a viver. E vivemos sim, em um plano diferente, mas vivemos. A morte, em outras palavras, para mim, não é o fim. Ainda que morremos para esta vida, continuamos vivendo em outra vida. De toda essa história, na qual eu homenageio a minha avó, guardo lembranças e guardo muitas coisas bonitas que ela me falou, que ela me ensinou, que a vida escreveu e continua escrevendo. Eu sou Danilo, o neto que sente tanta saudade de você, vovó Maria, que ainda que tenha morrido, para mim, você continua viva em outro plano, o plano espiritual. Essa é a minha história, história que a vida escreveu e continua escrevendo, assim como a morte. Que saudade de você! A morte não é o fim. Depois dela, continuamos a viver, porém em outro plano. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.